Bom, então essas hipóteses de escoamento laminar, velocidade de corrente livre e pressão constante, elas são necessárias para a gente obter, né, João, aquela gororoba lá, a solução de camada limite de Blasius, né, aquela solução fechadinha, bonitinha. Mas para casos mais gerais, a gente precisa de outras técnicas, né? E aí, de forma geral, as hipóteses, eh, o que a gente chama de simplificação de camada limite, né, são essas hipóteses aqui de baixo que a gente usou nesse caso, né, e que pode ser usado para estudos de escoamento onde são desenvolvidas, onde se desenvolve, né, esse fenômeno de camada limite. Então, o que, que de forma geral acontece, né? O usinho tende ao usão, ou seja, o usinho é aquela região dominada pela viscosidade, né, onde o perfil de velocidade varia aqui embaixo, ó, né, usinho aqui embaixo, né, é, em y igual a delta, né. Então aqui na fronteira da camada, na borda da camada limite, né, em y igual a delta aqui, né, tá pequenininho aqui, mas em y igual a delta, né, a gente tem que uzinho igual a usão. E o du dy é zero, né, nesse mesmo local aqui, né, na borda, o u não varia, além dele tender ali assintoticamente para o usão, né, o uzinho não varia, né, em y. E a velocidade vertical, né, a componente da velocidade vertical, ela é muito menor do que o u, então ela é desprezada, né. Mesmo que existir alguma componente vertical aqui, de forma geral a gente despreza, né, ela é muito menor que U na camada limite, então V pode ser desprezado também. E as pressões, isso daqui é uma coisa importante para entender o que eu vou falar agora, né, é que as variações de pressão na camada limite são desprezíveis. A pressão que se desenvolve na região de escoamento livre, ela fica impressa ali na camada limite, né, como se você estivesse comprimindo algum material rígido, né, como se você estivesse comprimindo e a pressão é a mesma, né. Então aqui a gente tem uma pressão na camada limite, ela vai ser a mesma ao longo ali, né, P2, certo? Então aqui seria pressão P2 na região de escoamento livre ali, né, fora da camada limite, então vai ser a mesma ao longo da camada limite. Lembra que a gente, para esse caso aqui do Blasius, né, a gente assumiu o que a gente falou aqui atrás, ó. Cadê? É o gradiente de pressão, sem gradiente de pressão em X, né. Ó, escoamento com gradiente de pressão zero, ou seja, a pressão 1 é igual a pressão 2 ou é igual a pressão 3, então o gradiente de pressão é nulo. Agora a gente vai ver uns casos mais gerais, não vai ver a solução, só umas coisas mais práticas aplicadas, tá? É aquele caso da bolinha de golfe que eu tinha falado no começo do curso, agora a gente tem elementos a mais para entender aquilo que eu estava falando, né? Era até um pouco difícil explicar sem a gente entender Bernoulli, sem entender camada limite. Agora que a gente já tem esse conceito de escoamento com gradiente de pressão nulo, favorável ou adverso, que eu vou falar agora, então isso vai ajudar a entender, por exemplo, por que, que um carro hatch ele consome mais combustível que um sedã, por que, que a bola de golfe tem aquelas moças, né? São esses conceitos de camada limite. Então, que é o que a gente vai falar agora, com um pouquinho mais de detalhe, né? Com casos mais gerais do que a placa plana. Então, eh, os corpos com geometrias irregulares, né, lembra, a gente viu a placa plana, agora o corpo com geometria irregular. Ele tem umas características, né, mais complexas. Então, ela não se desenvolve de forma regular como nas paredes, como que a gente viu agora, né, anteriormente. Eh, então, na camada limite, as forças inerciais e viscosas podem ser relevantes, e essa distinção é feita pelo Reynolds, né, o que a gente viu aqui, né, como o Reynolds x é igual a ρv x sobre μ, até um certo x ele é laminar, a partir de um certo momento ele é turbulento, e aí as forças inerciais, desculpa, as forças viscosas dominam a região do escoamento laminar e as forças inerciais dominam a região do escoamento turbulento. Mas mesmo assim, aqui embaixo, né, a gente tem uma região que a viscosidade domina por causa da condição de não deslizamento. Bom, se o Reynolds na camada limite for alta, a gente pode desprezar as forças viscosas, né? Então a pergunta é essa. A gente viu que a camada limite, ela, desculpa,
resolveu aquela inconsistência histórica, né, da gente desprezar a viscosidade fora no escoamento com Reynolds alto. Aí estudamos a camada limite e vimos que a camada limite pode ser turbulenta. Aí você fala: "Pô, então se a camada limite é turbulenta já era, né, não tem atrito". Mas não, a gente vai ver uma questão, que na verdade é muito mais o fato, da separação da camada limite do que a própria camada limite em si. Vamos ver isso com mais detalhe agora. Então, o fator que mais afeta a questão do escoamento em corpos rombudos, o que são corpos rombudos, né? Um corpo esbelto é tipo um avião, né? Ele tem uma das dimensões muito maior que as outras, então ele é um formato aerodinâmico. Um corpo rombudo seria um caixotinho, né? Um carro quadrado, um ônibus, né? Que você tem a largura e a altura ali, ou um caminhão, né? Mais ou menos na mesma proporção. Então, um corpo rombudo seria, sei lá, tipo uma esfera, né? Essa seria uma característica de um corpo rombudo. Ele tem todas as dimensões dele são aproximadamente a mesma, né? Tem a mesma magnitude, né? Então não é nem o arrasto, né? Que para Reynolds alto pode ser desprezado, né? Perante as forças inerciais, mas sim a questão do descolamento da camada limite, que provoca a maior parte da resistência ao descolamento, ao deslocamento, tá? Então vamos ver essa questão, né? Então, esse descolamento de camada limite provoca uma região de baixa pressão na parte de trás do corpo. Então é o seguinte, né? Só dando uma clareada aqui, o que é o descolamento da camada limite, né? Então a gente viu que a camada limite se desenvolve aqui, né, em torno do corpo, mas chega num ponto, observa aqui, ó, quando ela não consegue mais ficar coladinha no corpo, ela solta aqui, ó. É o que está mostrando aqui nessa parte aqui da figura, ó, aqui. Então isso aqui é justamente a camada limite se descolando. E aqui nessa foto aqui, nesse desenho, né? A gente vai ver por que isso acontece. Bom, mas só para entender por que o descolamento da camada limite é ruim do ponto de vista aerodinâmico. Lembra de Bernoulli que a gente tem um ponto de estagnação aqui, ó. Quando a velocidade é zero, a gente tem a região que a pressão é a máxima. Então, aqui na frente do corpo, né, é o ponto de maior pressão do escoamento ao longo do corpo, né? O ponto de maior pressão é aqui na frente do escoamento. E aqui atrás, como a gente tem o descolamento da camada limite, essa região aqui ela é de baixa pressão. Então a gente tem uma condição muito desfavorável. Se essa bola está indo para a esquerda, né? Se ela está escoando para a esquerda e é isso que que esse comportamento aqui do escoamento está mostrando, ela quer se mover para a esquerda. Mas a gente tem uma pressão muito alta aqui e uma pressão muito baixa, né? Uma pressão muito alta na frente, que se a gente multiplicar pela área onde está atingindo essa pressão, a gente tem uma força para trás e uma pressão baixa aqui. Então, isso daqui não tá, essa pressão baixa não está ajudando, ela está piorando a situação para puxar o corpo para trás. Então, quando a gente tem o descolamento de camada limite, o que acontece é que a gente tem uma condição muito desfavorável para o escoamento se desenvolver, tá? Então, para analisar essa situação mais em detalhe, vamos ver a influência da pressão de corrente livre, a pressão que se desenvolve aqui fora, ó, né? Na corrente livre, na camada limite. Vamos ver o que isso tem a ver, né? E como que isso influencia e como que isso explica o descolamento da camada limite. Então, os efeitos do gradiente de pressão na corrente livre aqui fora, né? Aqui onde está P igual a PA, então ele vai ser P igual a PA em todo local aqui fora para uma camada, para uma placa plana. Para qualquer outro corpo que não seja uma placa plana, a gente vai ter um gradiente de pressão se desenvolvendo por causa de variações de velocidade, né? Se a gente tem aqui, se essa placa tivesse inclinada, eventualmente a camada limite está fazendo com que a velocidade fora ali, com que a diferença de área aqui, na verdade, muito mais, né? Olha só, o escoamento se desenvolve aqui circundado pela parede, e aí num determinado momento, a área que ele está exposta, ela aumenta drasticamente aqui, né? Aqui, ó, ele tem uma área muito maior para se desenvolver. E aí, no caso de geometrias que não sejam uma placa plana, essa variação de área por onde o escoamento está confinado, ela varia e isso provoca variações de pressão na corrente livre, tá? Bom, eh, na região, né, eh, no escoamento uniforme,
onde o gradiente de pressão não varia, as partículas da camada limite só são desaceleradas pela tensão de cisalhamento. Quando a gente tem uma região confinada, né, quando a gente tem uma variação diária, né, para corpos que a pressão diminui com o escoamento, eh, na direção do escoamento, né, a gente tem o que a gente chama de gradiente de pressão favorável. Por quê? Como a gente viu aqui, a tensão de cisalhamento tenta frear ali o escoamento. E aqui um gradiente de pressão favorável significa que o P2 seria maior que o P1, né? Deixa eu só manter ali a mesma nomenclatura aqui, ó, P1, e aqui a gente tem o P2. Então, o P1 ele é maior que P2. Por quê? O V2 é maior que o V1, né? Lembra lá da continuidade? Se eu tenho uma área diminuindo, a velocidade tem que aumentar. E por Bernoulli, se a velocidade aumenta, a pressão diminui, tá? Então, P2 é menor que P1. O que isso significa? Que eu tenho uma pressão que ela está ajudando o escoamento de camada limite se desenvolver e a mantê-lo ali coladinho, né? A camada limite fica coladinha aqui perto da placa, tá? Então esse é o gradiente de pressão favorável, porque tende, né, a overcome, né, a balancear ali, né, ou tá indo numa direção contrária, né, vamos dizer assim, a desaceleração das partículas fluidas. Tá? Então as partículas fluidas estão tentando desacelerar por causa da viscosidade, mas esse gradiente de pressão, nesse caso aqui, né, está tentando a mantê-la coladinha ali na parede. Tá? Certo? Então aqui a velocidade de corrente livre aumenta com x, por exemplo, num bocal convergente, né? Isso é um bocal convergente, porque um bocal, por definição, é um dispositivo que acelera o fluido. Então, nesse caso, a velocidade de corrente livre está aumentando, a pressão está diminuindo, e esse gradiente de pressão favorável, né, uma pressão maior na parte de trás do que na parte da frente, está tendendo a manter a camada limite coladinha ali no corpo, beleza? Se eu tenho a situação inversa, ou seja, se o fluido desacelera, a pressão aumenta, a velocidade diminui, a pressão aumenta. Aí a gente tem um gradiente de pressão adverso. Então, o que acontece é que, além da desaceleração das partículas pela viscosidade, você tem uma condição desfavorável de pressão se desenvolvendo. Então, a viscosidade está freando o fluido e a pressão também está tendendo a fazer com que o fluido freie. Tá? Então, no gradiente de pressão adverso, se ele for severo o suficiente, as partículas do fluido na camada limite vão ficar em repouso, né? Vão adquirir velocidade zero. Tá? E aí, nesse momento, as partículas de fluido são forçadas a a ir para fora ali da superfície do corpo, que é o fenômeno chamado de separação do escoamento. E aí ela libera espaço para novas partículas que vão ocupando o espaço dessas partículas que se deslocaram, tá? Que se descolaram. Né? Isso leva ao que se chama de esteira. Né? Essa região aqui, ó, tudo isso que está acontecendo aqui dentro, ó, é a esteira turbulenta. Tá? Porque é um fenômeno altamente turbulento, não tem nenhuma regularidade nesse movimento. Né? São movimentos altamente aleatórios e caóticos, por mais que o escoamento seja laminar aqui fora, tá? Isso que é o mais interessante. Mesmo que o escoamento seja laminar, e é até pior que seja, por isso que a bolinha de golfe tem as moças, né? A gente vai ver por quê. É, o descolamento acontece e aí a gente tem essa região turbulenta aqui, mesmo que a esfera esteja se movendo bem devagarzinho num fluido viscoso, tá? Beleza? E aí, o que a gente tem aqui, ó, esquematicamente, é essa situação. Ó. Tem um escoamento numa placa plana se desenvolvendo aqui embaixo. Se a gente tiver aqui em cima uma superfície fazendo com que a área vá diminuindo, a velocidade vai aumentar, e nessa região a gente tem um gradiente de pressão favorável, tendendo com que a camada limite fique coladinha ali. Quando o gradiente de pressão é nulo, né, que é o que acontece quando o escoamento se desenvolve sem nenhum, sem nenhuma, sem nenhuma
sem nenhuma fronteira ou então com uma fronteira constante, a gente tem um gradiente de pressão nulo ali na região de corrente livre. Então também não descola, não tem nenhum descolamento de camada limite. O problema acontece quando a área aumenta, porque aí a gente tem um gradiente de pressão adverso e o atrito que já está tentando fazer o fluido desacelerar, esse gradiente de pressão adverso piora a coisa, né? E aí eventualmente ele tem uma velocidade nula, né? Um du dy nulo aqui, ó. E pode acontecer coisas até como um escoamento para trás, tá? A coisa pode ser tão severa e aqui você pode ter um escoamento reverso aqui, tá? Então, no ponto de separação, du dy e y igual a zero é zero. Ou seja, o gradiente de velocidade ali, né, a taxa de deformação, ele é nulo. Essa é a condição de descolamento de camada limite. Quando isso acontece, né, as partículas fluidas aqui descolam e é isso que está acontecendo exatamente aqui. Ó. Esse ponto aqui é esse ponto aqui em cima, né, e esse ponto aqui embaixo. É onde a camada limite está descolando, e aqui atrás a gente tem toda essa região de baixa pressão. Essa esteira turbulenta gera uma região de baixa pressão. Tá? Então, a gente evitaria a separação se esse ângulo aqui fosse menos agressivo. Tá? Ou se ele for muito agressivo, como é o caso aqui, né? Do que acontece quando você sai num corpo rombudo, né? Quando o escoamento está contornando, de repente ele vê uma área maior se formando, então a gente tem uma seção divergente muito agressiva, e aí é isso que causa esse dpdx, esse gradiente de pressão adverso muito agressivo também. Tá? Então, quanto menos agressivo for essa saída aqui, o gradiente de pressão vai ser menos severo e a possibilidade de descolamento da camada limite diminui. Tá? Bom, então a gente viu, né, essa é a condição para o fluido separar. Então, du dy e y igual a zero tem que ser igual a zero, significa que as partículas na parede não estão se movendo. Tá? Então, esse é o critério de separação. Mas lembra que a tensão de cisalhamento na parede ela é definida exatamente dessa forma. Então, a tensão de cisalhamento na parede, que foi definida assim, né, lá em análise, lá em conceitos fundamentais, lá no começo do curso, né, mi du dy e y igual a zero. Então, o gradiente de pressão deve exercer uma força, se eu multiplicar isso aqui pela área, né, eu tenho a força de cisalhamento ali. Né? Então, o gradiente de pressão tem que exercer uma força para reduzir a tensão de cisalhamento a zero, ou a força devido à tensão de cisalhamento a zero. Tá? Então, é uma briga do gradiente de pressão com a tensão de cisalhamento na parede. Tá? Então, a tensão de cisalhamento zero então, a tensão de cisalhamento é zero quando a separação acontece. Né? E é maior, né? Quanto maior for o du dy do fluido, mais difícil é para você, para o gradiente de pressão vencer a tensão de cisalhamento, certo? Quanto maior for o du dy, maior é a tensão de cisalhamento e mais difícil é o gradiente de pressão chegar nessa condição, porque a tensão de cisalhamento vai ser maior ali e as forças vão ser maiores, consequentemente as forças que o fluido exerce vão ser maiores. E aí entra um outro conceito. Lembra que o perfil de velocidade turbulento ele é muito mais agressivo, né? Lembra que a gente viu isso? Até mesmo na aula passada, né? A gente tem um perfil de velocidade laminar, que normalmente ele é dessa forma aqui, né? Uma forma mais parabólica. E o turbulento, quanto maior for a turbulência, mais ele fica aproximado do perfil de velocidade médio, lembra disso? Da aula passada. Então, o que acontece é que o du dy aqui na parede, para o escoamento turbulento, ele é muito mais severo do que para o laminar. E isso faz com que a quantidade de movimento linear, lembra que variação de velocidade está relacionado com variação de quantidade de movimento linear, que está relacionado com força. Então, para o escoamento turbulento, o descolamento da camada limite requer mais força, não só por esse conceito de quantidade de movimento linear, mas também pelo conceito que a tensão de cisalhamento lá vai ser maior, tá? Certo? Então, se você conseguir induzir o escoamento turbulento perto da parede, você consegue fazer com que a camada limite seja mais difícil de se descolar, e isso é melhor porque você não tem uma região de baixa pressão na parte de trás do escoamento. Então tá aqui, ó, essa condição é o seguinte, tem uma esfera aqui, né? Aqui são duas figuras semelhantes, equivalentes, né? Totalmente equivalentes, só que são de dois livros diferentes.
que tem duas considerações diferentes que eu achei interessante. Então, a gente tem o escoamento com a velocidade v, aqui ele chama desse v estilizado aqui, né, seria o nosso u, atinge a esfera, e aí, lembra que a camada limite depende do x, né, ela sempre começa laminar e aí vai se tornando turbulento à medida que ela vai se encaminhando para a parte traseira do corpo, né, ou à medida que ela vai se encaminhando pelo corpo. Aqui a gente tem uma camada limite laminar que termina mais ou menos aqui, ó. E aí, qual é a diferença aqui, né? Se a gente induzir o escoamento a se tornar turbulento, né, até a parte de trás, né, então aqui é uma camada limite laminar que ela acontece eh, em 82 graus aqui, tá? E aí, aqui ela descola. Então ela vem laminar até 82 graus, como ela não passa para turbulento, ela descola e aí você tem essa esteira de baixa pressão aqui. Baixa pressão aqui atrás e tem a região de alta pressão ali, isso é péssimo, né? Então toda essa região aqui está na baixa pressão e aqui é o descolamento. Ou separação, né? Que é o que ele está mostrando aqui, né? Seria esses dois pontos aqui são equivalentes, ó, tá? O que acontece se eu induzir a turbulência? Eu começo a laminar, não tem jeito, mas aí, antes de separar, o escoamento se torna turbulento. E nele, ele se tornando turbulento, ele resiste mais ao descolamento da camada limite. Pelo que a gente viu aqui, né? Essas duas questões aqui e essa questão da tensão de cisalhamento ser maior para o escoamento turbulento. Então ele resiste mais, né? Se eu induzir a transição antes da camada limite turbulenta, desculpa, antes da camada limite se descolar, ele vai resistir ao descolamento e ele vai descolar aqui atrás só. E aí a nossa zona de baixa pressão é bem menor. Olha aqui a diferença. Aqui, se a gente induzir turbulência, a esteira é maior do que a esteira menor aqui, ó. E o que essas mocinhas na bola de golfe faz? Induzem a turbulência, né? Que aí é a turbulência, vamos dizer assim, é causada pelas variações bruscas de velocidade fisicamente mesmo, né? À medida que o fluido passa ali por essas moças, ele se torna turbulento porque ele começa a ficar altamente caótico e aleatório. Então tem até uma foto, eu ia botar aqui, né? Tem uma bola de boliche também caindo dentro de um tanque com água. Aí tem uma bola lisa e tem uma que eles colocaram uma areia aqui, né? Colaram areia na ponta da bola. Então também a gente vê direitinho a camada limite do turbulento bem menor do que a camada limite do escoamento laminar que se desenvolve dessa forma. Período que vem o pessoal vai ver, eu esqueci de pôr para vocês. Mas enfim, é só uma ilustração, seria uma foto mais ou menos dessa figura aqui. Tá? Então a ideia aqui é justamente essa. Você induz a turbulência, né? Você bota essas moças na bolinha de golfe para induzir a turbulência, porque no regime turbulento a camada limite resiste mais à separação, resistindo mais à separação, a gente tem uma esteira estreita, né? Em contraposição a uma esteira ampla para a camada limite laminar, e aí a gente tem uma região de baixa pressão com uma área menor aqui atrás. E isso faz com que o arrasto ali pela essa diferença de pressão seja menor no escoamento turbulento. Essa figura aqui, né, ela mostra o comportamento da pressão variando ao longo da bola, né, e o teto aqui seria o ângulo, justamente esse teto aqui, né? Então ela entra com uma certa pressão muito alta. Para o escoamento invícido, a gente está na linha pontilhada aqui, né? Então ela daria a volta, freia aqui, atingir a velocidade máxima ali, e depois tem a velocidade zero aqui por causa da condição, né, de não cruzar massa pelas linhas de corrente. Então as linhas de corrente seriam simétricas, né, e a gente teria para o escoamento invícido esse comportamento e a bola não sofreria nenhum tipo de arrasto, né, o que é um absurdo. Quando a gente tem o conceito de camada limite, esse conceito de descolamento, a gente começa a olhar para a curva sólida aqui e para a curva sólida com pontinho branco. A curva sólida com pontinho branco seria o caso laminar. Ela vem aqui, né, a pressão vai caindo, né, à medida que a velocidade vai aumentando aqui, né, em torno da esfera, né. Então a velocidade vai aumentando, a pressão vai diminuindo, até num ponto aqui, ó, que ocorre a separação. Nesse ponto, a gente tem uma região de baixa pressão,
dominando a região de trás aqui, né. Então, nesse ponto para frente aqui, a pressão não varia mais, porque toda a camada limite se descolou aqui, né. Então ela fica mais ou menos constante. Se eu conseguir retardar a separação, que é o caso aqui, da linha sólida azul, eu retardei a separação para um ângulo aqui, ó, repare que a separação aconteceu aqui em 82 graus, mais ou menos aqui, né, e a separação do turbulento em 120, mais ou menos aqui, né, 120 estaria aqui, aqui 120 e pouco, 140, sei lá, aqui são figuras de livros diferentes, não estão exatamente iguais. Então o que que eu tenho aqui, né, entre a parte da frente e a parte de trás, né, entre θ0 e θ180, esse é o ΔP para o caso turbulento, porque eu consegui trazer essa região de baixa pressão, né, para uma área menorzinha. Então eu tenho esse ΔP turbulento e esse ΔP laminar aqui, né, a diferença de pressão da parte de trás para a parte da frente. Tá? Então por isso que as bolinhas de golfe têm essas moças, né, para diminuir o arrasto é, pela esteira que se forma ali na parte de trás. Não é nem o arrasto pelo atrito, tá? É muito mais, né, nesse caso, né, é isso que a gente está falando, né? É muito mais o arrasto pela diferença de pressão que domina aqui. Então, aqui no caso dos carros, ó, por que os carros que são hatch ou que não são sedã, né? O sedã normalmente tem uma. Eles são justamente esse. Opa, fui para frente, eu queria ir para trás. Eles são justamente esse caso aqui, ó. Né? Isso aqui seria o gradiente de pressão de um hatch, né? O perfil, né? Essa seção divergente muito agressiva, e aqui seria um carro sedã, por exemplo, na parte de trás, né? Então a gente tem um fim muito brusco ou um fim carenado, que se chama, né? Quando a gente tem um fim carenado, esse gradiente de pressão é menos severo. A esteira que um carro sedã ou que um carro dessa forma, um caminhão ou um ônibus deixa, é muito maior do que a esteira de um sedã. Por isso que o sedã ele tem uma diferença de pressão entre a parte da frente, né, entre o para-choque e a parte de trás, muito menor do que uma configuração caixotinho dessa daqui, né, de uma SUV, tá? Então, é muito indesejado, né? Esse fenômeno é muito indesejado. Então, num carro, isso aumenta o arrasto aerodinâmico, numa esfera, isso também aumenta o arrasto aerodinâmico. Isso daqui seria o perfil de um aerofólio, de uma asa do avião, né? Se você está com. Isso daqui é a condição de stall, é quando você tem um ângulo muito agressivo, e aí você tem uma região de baixa pressão aqui. Aí já era, o avião cai. Né? É, o avião não tem a sustentação, ele precisa de ter esse perfil de velocidade bem comportadinho para gerar sustentação. Se você destrói se você cria uma região turbulenta aqui na parte de cima da asa, acabou, né? O avião ele vai estolar e cai, tá? Então é muito indesejado esse fenômeno. Eu procurei isso daqui, né? Uma foto de Fórmula 1, porque sei lá, só uma questão pessoal minha, mas eu acabei achando isso da NASCAR, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Eu, na minha época de garoto, quando eu via Fórmula 1, o Galvão Bueno ficava falando, pegou o vácuo e cortou o carro, né? Porque o cara que estava atrás, ele ficava pertinho ali do cara que ele ia ultrapassar. Porque na região traseira ali do carro, né, do carro de Fórmula 1, enfim, qualquer carro, né, mas existe uma região de baixa pressão. Então, o cara que vai ultrapassar, ele toma vantagem disso, né? Ele não está exposto a um ponto de estagnação que é uma região de pressão alta. Ele está exposto, esse cara aqui, ó, o carro amarelo, ele está na melhor condição. Né? O carro vermelho ele está com a pressão de estagnação, né, uma pressão muito alta aqui na frente dele, e o carro azul, ele que está deixando a esteira turbulenta de baixa pressão atrás aqui. Esse cara no meio, ele nem tem a pressão de estagnação na frente e nem tem a região de esteira turbulenta aqui atrás. Então ele está confortável ali, gastando menos combustível possível para vencer a resistência com ar. Esse cara está encontrando uma região de alta pressão na frente e esse uma de baixa pressão atrás, né, tentando puxá-lo para trás, né, vamos pensar assim, né. E esse aqui é uma condição normal, vamos dizer assim, né. Na ordem, vamos dizer, esse cara está consumindo mais combustível, né, porque ele está com a pressão alta na frente e uma baixa atrás. Esse cara não dá muito para saber, né, o vermelho ou o azul a gente não sabe, eu não sei, eu tenderia a dizer que esse aqui está consumindo mais combustível que e esse do meio é o que está consumindo menos, né, porque ele não tem nenhum arrasto pela diferença de pressão, nem da pressão de estagnação na frente e nem a esteira turbulenta atrás. Então o pegar o vácuo lá, que o Galvão Bueno falava tanto quando eu era criança, era justamente isso, era o retardatário, né, aproveitar
que no caso aqui não está acontecendo, né, porque ele já está coladinho ali, né, mas se viesse um carro aqui atrás, ó, ele ia encontrar uma região de baixa pressão aqui turbulenta. Isso ia estilingar ele aqui para frente. Por isso que ele dá aquela, ele vem o máximo possível aqui, né, para aproveitar o máximo dessa zona aqui de baixa pressão. E aí sai e consegue ultrapassar, né? Ele acaba aproveitando o efeito aerodinâmico que esse carro aqui deixa, né? O cara da frente acaba até criando uma arma contra ele mesmo, certo? Então isso que é pegar o vácuo, né? Que o Galvão Bueno tanto falava lá. Não sei se vocês gostam de Fórmula 1, alguma coisa dessa, ouviam, né? Ou ouviu isso alguma vez, mas a minha infância foi ouvindo isso aos domingos de manhã. Tá? Então, o descolamento da camada limite é mais crítico até que a própria física dentro dela, né? O arrasto decorrente da região viscosa pode ser até baixo frente a essas diferenças de pressão na parte da frente e na parte de trás do carro. Então, por isso que normalmente, né, antigamente os carros eram todos quadradões, tinham muito descolamento. Hoje em dia, quanto mais suave for a geometria do carro, né, melhor é para o ponto de vista aerodinâmico, né? Então a gente vê aqueles Citroëns antigos, né? Tem até umas fotos, eu vou até botar para o período que vem, aqueles Citroëns antigões, feiosos, né? Não sei se vocês já viram, mas eles tinham um coeficiente de arrasto baixíssimo, né? Uns da década de 80, década de 90, uns Citroëns esquisitaços. Tinha um que tinha uma cobertura na roda, ficava só metade da roda de trás para fora. Não sei se vocês já viram isso, mas isso melhora o arrasto aerodinâmico, apesar de ser horroroso, né? Mas enfim. Certo? Então, só uma consideração final, esse é o último slide aí do curso, né? A questão é a seguinte, né? Uma consideração final de camada limite, né? Nos dias atuais, né, com essa evolução computacional, a gente tem programas de CFD muito avançados. Então, eventualmente, a gente talvez nem se preocupe muito, né, em ficar separando problemas de escoamento, mesmo sem fazer essa distinção entre região viscosa e não viscosa. O próprio fluido, o próprio ANSYS, Consol lá tem a inteligência dele que ele vê que não está. Tá aí, João Gabriel. Deixa eu ver aí, cara. Vou abrir aqui, João. Aí. Ah, garoto, esse mesmo. Olha lá que coisa horrorosa. Mas se você olhar, ele tem. Tem outros também, cara. Não é só esse, não. Tem um que eu acho que é depois desse, foi a evolução desse carro. Isso daqui deve ser final de 70, 80, talvez. Mas tem um aí do meio dos anos 80 que ele seguiu esse mesmo conceito e ele já tem um. Você vê que é mais anos 80. Isso daqui tá parecendo anos 70, eventualmente, né? E aí ele ficou até mais esquisito, ficou parecido, sei lá, com uma coisa meio lunar, assim, uma coisa esquisitona aí. Mas a ideia é essa, tá vendo? Que ele foge também do. Imagina um Corcel, sei lá, um carro aí dos anos 70 na sua cabeça, uma Brasília. Ele é mais quadrado, né, do que isso daqui, né? Tá? Então você vê que os caras já começavam a ter uma certa preocupação com a aerodinâmica aqui, né? Apesar do para-brisa ser muito inclinado ainda, né? Mas você vê que aqui atrás, ó, você tem já aquela questão que eu estava falando, né? Ele não é aquele final muito brusco, né? Mas tem um outro, cara, que é uma evolução desse, eu acho. Não sei se é a família. é, Aqui eu estou vendo que é a família DS, né? Talvez seja alguma coisa anos 80. Eu estou achando que isso daqui é meio anos 70, tá? Mas enfim, é isso daí. Ficou feio, mas aerodinamicamente os caras estavam tentando resolver esse problema. Bom, mas aí o que eu estava falando é que hoje em dia os próprios programas de CFD já têm isso, né? Fazia muito sentido essa análise lá quando a gente tinha que resolver muita coisa na mão, mas hoje o computador pode resolver muito isso. Mas é bom, é sempre bom, mesmo que vocês forem usar CFD na vida de vocês têm que saber onde vocês estão pisando. Não é uma caixa preta que você aperta um botão e ele cospe um resultado. Porque às vezes vocês fazem besteira porque não sabem o que está acontecendo ali dentro, tá? Então hoje a gente pode usar programa de CFD para resolver essas equações de movimento, né, continuidade Navier-Stokes, para todo o campo do escoamento e deixa o programa se virar, mas você tem que entender essas questões conceituais, né? Então, mas a camada, ainda assim, né, essa estratégia de camada limite pode ser interessante na redução do tempo computacional. E cabe ressaltar, né, que a solução usando estratégia de camada limite é uma aproximação, né? É necessário ter cuidado na aplicação dela, tá? Beleza? Bom, galera, então com isso a gente finaliza o curso. Terminamos Mecânica dos Fluidos. Impressionante que eu terminei, eu não sabia que ia ser tão perfeito. Eu terminei o último slide,
às 10h25 da última aula. Nem nas minhas melhores expectativas eu imaginava que isso fosse acontecer. Eu pensava que eu ia ter que cortar alguma coisa,